A mágoa é uma palavra originária do latim que quer dizer mácula ou mancha, que se refere à tristeza, amargura, mágoa ou ressentimento. Isso é algo que acontece na vida de muitos, aonde você vê muitas pessoas vivendo suas vidas amarguradas, tristes, ressentidas com outras pessoas. Mas para explicar e falar um pouco a respeito da amargura, eu gostaria de ilustrar através de uma história na Palavra de Deus, que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 12 em diante. Você vai ver ali a história do filho pródigo, aonde, se você conhece a história, você vai ver que a história conta que havia ali na casa do pai 2 filhos, e um deles chega para o seu pai pedindo a sua parte da sua herança. E eu não sei se você sabe, mas pedir a parte da herança para um pai que ainda está vivo é a mesma coisa de você desejar a morte dele. Ou seja, pai, é melhor que você morresse, mas como você não morreu ainda, dá minha parte da herança. E era basicamente isso que aquele filho pródigo estava falando ao seu pai, de maneira ali explícita, ao pedir a herança para ele. Mas prontamente você percebe na história que o pai, ele reparte ali a herança com seus 2 filhos, né? E aquele filho mais novo, né, o filho pródigo, ele pega ali a sua parte e sai, vai embora para uma terra distante. E a palavra de Deus diz que lá ele gasta todos os seus bens que ali ele teve, né, com prostitutas, com farras, com amizades erradas, né? E aonde chega ali uma situação de grande fome naquele país. Após ele ter gastado todos os seus bens, ele se vê na situação de ter que trabalhar, e o único trabalho que ele achou naquela cidade foi de cuidar de porcos, aonde ele teve que trabalhar nesse trabalho e cuidando ali daqueles porcos, né, vendo ali aqueles porcos comendo ali a comida, ele chegou ao ponto de desejar em comer a comida dos porcos, ou seja, a lavagem. De tão terrível era a situação que aquele jovem, né, se encontrava. E você vê na história, conta que ele chega nesse momento e cai a ficha, aonde ele vê ali a situação que ele estava e fala consigo mesmo: na casa de meu pai há muitos trabalhadores e lá tem pão com fartura. Lá tem pão com fartura. Eu irei diante do meu pai e pedirei para ele: pai, pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então veja que aquele jovem, ele reconhece que o que ele fez é algo muito errado, né? E ele aceita a condição de não ser mais considerado como filho, mas sim ser considerado como um trabalhador, como um simples servo, porque até os servos do seu pai ali comia bem, tinha uma boa vida. Então, nessa condição, ele parte dali daquele lugar e vai em direção à casa do seu pai. E a história conta que o pai, ao ver o seu filho chegando de longe, ele corre até o seu filho. E o pai aqui nessa história representa Deus, né? Onde o Senhor, ele está sempre de braços abertos para receber os seus filhos, né? E o pai, ele corre em direção ao seu filho ali e pede para que os seus servos tragam o quê? Um anel, que representa aliança, roupas novas, né? Traga sandálias novas e manda matar ali um bezerro, né? Matar ali um novilho e fazer um grande churrasco, uma grande festa, porque o filho que estava ali perdido foi achado, foi encontrado, voltou para casa. Então para aquele pai era motivo de muita festa poder conseguir ter o seu filho ali de volta. Mas o ponto que eu quero aqui colocar diante de você não é com relação ao filho pródigo, com relação àquele que pecou, fez tudo de errado, fez lambança, desejou a morte do pai, foi embora, gastou tudo, toda a herança que tinha, voltou, o pai recebeu novamente, mas não é esse ponto que eu quero chegar com você. O ponto em questão aqui é justamente o irmão mais velho. E para isso eu gostaria de ler um texto que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 25, que diz assim:
Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Veja só. Então, ele perguntou ali para o servo que festa era aquela que estava acontecendo ali na casa, e o servo ali relata que o irmão dele mais novo tinha voltado. E esse era o motivo da grande festa. E o texto continua no versículo 28 que diz: e ele se indignou. Olha só, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, olha só a maneira como ele se refere ao seu irmão. Esse aí não é meu irmão, esse aí é teu filho. Vindo esse teu filho, olha só, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, ou seja, com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado, ou seja, mandou matar aquele porco que estava lá engordando, aquele novilho estava engordando pro dia do Natal, para a ceia, sabe aquele porquinho que você deixa lá engordando pro final do ano, para poder matar ali e comemorar com sua família? Era justamente isso, era o novilho cevado. Manda matar o novilho cevado. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então veja só. Você percebe que o filho mais velho, a questão dele aqui era apenas uma. Era de ver ali o seu irmão mais novo, depois de ter feito o que fez, chegar de novo à casa do seu pai e receber o quê? Bênçãos. Em vez de receber punição, castigo, o que ele recebe? Recebe bênçãos. É abençoado. É restituído ali todo o direito de filho para aquele filho que antes tinha saído da casa do pai, tinha renegado o nome do pai. É dado direito, privilégio a ele novamente a sentar-se à mesa da família, a provar de tudo aquilo que o pai tinha para oferecer para ele. E essa era a grande questão do filho mais velho, é que ele não aceitava. Por quê? Porque para ele que fez o certo o tempo todo. Ele é quem cumpriu todas as leis, todas as ordens do seu pai. Ele cumpriu sem quebrar nenhuma delas. Sem quebrar nenhuma delas. Então veja que o grande problema da amargura, do ressentimento, da mágoa, ela tem uma raiz. Porque a mágoa, a amargura, ela é apenas um fruto de algo que está lá dentro de nós, que é a raiz. E essa raiz é justamente a justiça própria. A justiça própria. Porque a justiça própria é nada mais do que você se achar no direito. Você se achar merecedor de tudo aquilo que você faz. Então, se eu fiz, eu tenho direito, eu mereço. Isso é o que? Diante de Deus é justiça própria. E veja, para com Deus, você não ganha na barganha. Você nunca vai ganhar com Deus baseado na sua justiça, pelaquilo que você fez, pelaquilo que você faz para Ele. Você nunca vai ganhar nada, porque não é pelaquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas sim pelaquilo que Cristo Jesus fez lá na cruz. É simplesmente por isso, não é pela nossa justiça, não é pelaquilo que nós conseguimos fazer na nossa força do nosso braço, para poder merecer a bênção, para poder merecer às vezes a promoção,
a poder merecer, às vezes, o amor dos seus filhos, da sua esposa, do esposo. Não é pelo aquilo que você faz, mas simplesmente pelo aquilo que Cristo já fez lá na cruz. Cristo já pagou o preço. E uma vez que Ele já pagou o preço, a nossa atitude diante disso é apenas de tomar posse. É apenas de nos colocarmos na posição de receber. De receber. Só que esse filho pródigo, ele não entendeu. Ele quis merecer o quê? A bênção. Você percebe que aqui no texto, ele fala isso, né? Que ele nunca tinha transgredido a lei, no versículo 29. Eu nunca transgredi a lei. Tenho cumprido todos os seus mandamentos. E você nunca me deu, o Senhor nunca me deu um cabrito, você nunca me deu nada para me poder matar, fazer um churrasco aqui com meus amigos. Então veja que a raiz da amargura, do ressentimento, ela está ligada à justiça própria. A você se achar digno, você se achar merecedor de alguma coisa. Olha, e eu vou te falar algo, nós não somos merecedores de nada. Não somos merecedores de nada. Se você for achar que você merece alguma coisa pelo que você faz, você nunca vai alcançar o favor de Deus na sua vida. Isso é o fato. Porque o favor de Deus vem sobre aqueles que não merecem. Se você for olhar em todo o Evangelho, você vai ver pessoas recebendo ali favor, cura, milagres, e elas não mereciam. Pessoas que nem judeus receberam, eram gentias, nem faziam parte da aliança, mas receberam porque acharam graça, misericórdia, encontraram favor sobre suas vidas. Então por isso nós não podemos nos apegar com base no nosso merecimento, na nossa justiça, porque a nossa justiça, a palavra de Deus diz que ela é como um trapo de imundícia, ela não vale nada. Eu não sei se você sabe, mas um trapo de imundícia na Bíblia significa o quê? Era o pedaço de pano que as mulheres usavam ali quando elas estavam naqueles dias menstruadas. Então ela pegava aquele pano para poder limpar e aí jogava fora, e aquilo ali era considerado como trapo de imundícia. Então, a palavra de Deus, o Senhor, Ele compara a nossa justiça, a justiça do homem, como um trapo de imundícia, não vale nada. Se você for tentar alcançar o favor de Deus, a bênção de Deus, com base no seu merecimento, com base na sua justiça, você não vai conseguir. E aí é onde vai acontecer o quê? Você vai viver uma vida amargurada, ressentida. Ressentida com quem? Às vezes com as pessoas. Porque alguém, às vezes, você esperou algo e aquela pessoa não supriu aquela expectativa, e aí você fica ressentido, amargurado com o irmão, com o pai, com a esposa, esposo. Por quê? Porque você, na sua cabeça, você achou que você não merecia passar por isso. Nossa, aquela pessoa falou isso. Nossa, meu esposo falou isso e aquilo me magoou, eu não merecia isso. Olha só o tanto que eu me dou, olha só o tanto que eu faço por esse casamento. Olha só o tanto que eu me disponho, que eu me dou, sabe? Então tudo isso é justiça própria. É você querer merecer com base no seu esforço. E uma vez que nós tentamos merecer algo da parte de Deus, o que acontece é justamente que não vem. A bênção não vem, o milagre não vem, porque não é com base no nosso merecimento. Se fosse com base no seu merecimento, no meu merecimento, não precisaria que Cristo tivesse morrido naquela cruz. Porque eu vou te falar, nós não somos capazes de cumprir tudo aquilo que Deus ordenou nas suas leis. Por isso que Jesus teve que vir. Porque a lei, ela não servia mais para o homem, porque o homem não conseguia cumprir a lei. Somente um cumpriu, que foi Cristo. Por isso que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nele nós somos justificados. Não nas nossas obras, mas na obra da cruz, naquilo que Jesus fez naquela cruz. Então, você vai ver muitas pessoas amarguradas, ressentidas, e até mesmo com Deus, ressentidas com Deus, porque às vezes, para ela, na cabeça dela, há tantos anos eu te sirvo, Senhor. Há tantos anos estou aqui servindo nessa igreja, com esses irmãos, jejuando, pagando preço, e nunca tive aquela bênção. Nunca tive aquilo que eu tenho orado. E às vezes chega lá o fulano, novo convertido, chegou, não tem nem uma semana e já recebeu a bênção, sabe? Veja, às vezes você pode cair nesse erro, justamente por conta da justiça própria. Porque você está fazendo, porque você fez, porque você cumpriu, porque você fez tudo certinho, como manda o protocolo, então você
é merecedor. Você se acha na posição de merecer alguma coisa. E aí você cai nesse erro, onde você acaba não recebendo, porque você está agindo com Deus com base no seu merecimento. E não é com base no nosso merecimento. Então você vai ver que muitas pessoas às vezes aqui, amarguradas. E você pode perceber, pessoas amarguradas são pessoas que elas vivem reclamando. Elas reclamam de tudo. Nada para elas está bom. Porque tem muitos haters hoje em dia na internet. Porque justamente ela vê o outro fazendo aquilo que ela não conseguiu fazer ou não teve coragem de fazer, e aí ela começa a apontar o dedo, ela começa a criticar, ela começa a falar, porque justamente era algo que ela queria ter feito e ela não fez. Então ela vive que amargurada por ela não ter conseguido, por ela não ter conseguido receber a bênção e ver o outro recebendo, sendo abençoado, prosperando, crescendo, e aí então ela começa a criticar, a falar mal. Você pode reparar, toda pessoa que vive criticando, falando mal dos outros, é porque no fundo são pessoas amarguradas, pessoas ressentidas. E a raiz disso tudo, ela é a justiça própria. É porque elas acham que merecem, elas acham que elas fizeram, então elas merecem receber. E isso não é a grande questão, não é bem por esse caminho. Precisamos entender que a nossa justiça é Cristo, Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço por tudo. Então nós não precisamos achar que merecemos, mas precisamos confiar na sua justificação. Porque Ele me justificou, então eu sou justo. Então eu recebo todas as bênçãos nele, porque Ele já pagou o preço. E tem um texto lá em Êxodo capítulo 15, versículo 23, aonde você vai ver ali o povo de Israel no deserto. E ele chega ali no momento onde estava com muita sede e eles encontram ali um rio, só que esse rio era um rio que as águas eram amargas. E olha só o que diz lá em Êxodo capítulo 15, versículo 23, que diz assim: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Então veja, é a mesma raiz. O povo passou a vida inteira no deserto reclamando, murmurando. E porque eles não murmuraram, eu te pergunto agora, eles entraram em Canaã? Entraram, tomaram posse da promessa de Deus na vida deles, sim ou não? Não entraram. Não tomaram posse, por quê? Porque passaram o teste, passaram a vida inteira servindo a Deus, mas servindo o quê? Murmurando, tentando agradar a Deus com base no seu merecimento. Com base no seu merecimento. Somente Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, porque não somente não confiaram em si mesmos, mas confiaram no Senhor, que o Senhor iria dar a terra, que o Senhor iria lhe dar todos os seus inimigos em suas mãos. Confiaram no Senhor e foram vitoriosos, foram vencedores. Entraram, tomaram posse. Mas o povo que murmurou, você percebe em toda a história que o povo morreu, ficou rodando em ciclo no deserto e não puderam entrar na terra prometida, que Deus já havia prometido. Era promessa, estava ali, já estava prometido, estava dado. Era só tomar posse. Mas por causa da justiça própria, eles viveram a vida murmurando, reclamando. Eu quero finalizar esse pequeno texto, num texto da palavra de Deus, que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grande trevas serão. Então veja, tudo está da maneira como você vê as coisas. Se você vê as coisas de Deus baseado não na sua justiça, não no seu mérito, não no seu merecimento, você passa a receber. Todo o seu corpo será bom. Você será abençoado. Mas se os seus olhos forem maus, tudo que você vê, se você não vê bondade, vê maldade, então o fruto disso é que todo o seu corpo também irá padecer. Como diz esse texto.
Então a mágoa, ela é algo que você bebe esperando que o próximo ali, o seu irmão, às vezes vai sentir a dor. Mas na verdade é só você que é prejudicado. Então vença a amargura hoje. Vença, a justiça própria hoje. Como, Railson? Lançando sobre Cristo. Lançando nele a sua confiança. Sabendo que ele é a sua justiça. Que ele já pagou o preço. Que uma vez que ele pagou o preço, você não precisa mais merecer. Você não precisa mais, estar na posição de merecer. Railson, mas às vezes eu sou falho, sou isso, sou aquilo. Por isso mesmo. Nós não merecemos nada. E sabendo disso, tendo esse entendimento, essa revelação de que nós não merecíamos, nós tomamos posse. Nós conseguimos, de fato, entrar, adentrar no coração de Deus e receber tudo aquilo que Ele tem para nós. Você vai ver em vários momentos pessoas que receberam cura da parte de Deus, receberam milagres da parte de Deus, que não era da aliança, não fazia parte da aliança, mas receberam porque não confiaram em si mesmo. Eram pessoas gentias, eram pessoas que estavam fora da aliança, mas porque elas confiaram que o Senhor iria justificar elas, iria curar elas, elas receberam o milagre. Por isso vença hoje a amargura, a tristeza na sua vida. Como? Confiando que o Senhor é a sua justiça. Cristo é a sua justiça. É Ele que nos justifica do pecado, do juízo, da condenação. É Ele que nos justifica do pecado, é Ele que nos justifica, de tudo. Porque Ele já pagou todo o preço lá na cruz. E se Ele pagou o preço, eu não preciso mais pagar nada. Eu não preciso mais fazer nada. Apenas desfrutar, apenas tomar posse. Essa palavra possa de fato encher seu coração de confiança e entender que você é filho amado. Entender que você tem todo o direito. Apenas entenda que você não precisa merecer, porque você já tem. Como aquele filho pródigo, ele entendeu e sabia que pelo menos se ele voltasse, ele iria ser recebido como um servo. Ele foi e voltou, mas foi recebido como um filho. E recebeu tudo que ele tinha perdido, recebeu de volta. Todos os seus bens que ele tinha perdido, ele recebeu de volta. Mas aquele filho mais velho, já tendo tudo em casa, o pai mesmo fala, você tem tudo que eu tenho é seu. Ou seja, você pode estar vivendo com uma vida de filho de Deus, mas sendo um filho pródigo, sendo alguém que não tem nada. Você pode ser filho, mas não viver na experiência. Ser filho legalmente você pode ser um filho de Deus, amém, glória a Deus, me converti, nasci de novo, sou filho de Deus. Mas na experiência você não viver isso. Não viver as bênçãos, não viver a provisão de cada dia, não viver ali Deus ali provendo a sua vida, não viver a paz, a alegria. Sabe por quê? Porque às vezes está vivendo a justiça própria. Então entenda isso. Deus, Cristo é a sua justiça. Pessoas felizes são pessoas que não vivem na justiça própria. Você pode perceber, toda pessoa feliz, você nunca vai ver ela reclamando, você nunca vai ver ela falando da vida de ninguém, mal de ninguém. Por quê? Porque são pessoas felizes, pessoas contentes, pessoas gratas, que entendem quem elas são em Deus, que elas já são justificadas, amadas e perdoadas. Essa palavra possa encher seu coração, em nome de Jesus. Amém.